Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre dois jogadores que podem estar de saída do Cruzeiro, tá? Quem será que são esses jogadores? Um inclusive sendo titular do Paulo Pezzolano para essa atual temporada. Quero comentar aqui também com vocês sobre a provável escalação para o duelo de hoje contra o CRB. Lembrando, o Cruzeiro vai levar um time, né, para Maceió bem diferente em relação aos outros jogos, até porque alguns jogadores titulares estão sendo poupados. Quem desses que não aparece na lista de relacionados que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos com essa meta de chegar a 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. Então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? Caso você não me siga no meu perfil pessoal lá no Instagram, recomendo seguir lá também, gustavo.crz_. Estou viajando aqui pelo Brasil, agora estou aqui em Porto Alegre. Essa semana ainda vou para Belo Horizonte, vou acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Vasco, então me segue lá para acompanhar os bastidores, beleza? Só antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, patrocinadora do canal, que eu quero destacar o jogo de hoje contra o CRB com boas cotações, tá? Uma vitória do Cruzeiro fora de casa pagando 2,35 a cada real apostado, um empate aí a 3,15 e outras partidas também nessa Série B, por exemplo aí Brusque e Vila Nova hoje às 4h30, vitória do Brusque em casa 2,44, vitória do Vila 3,55, 7 horas Sampaio Corrêa e Criciúma e às 8h30, no caso dia 20 aí, Grêmio e Sport finalizar na rodada, uma vitória do Grêmio em casa 1,75, um empate 3,60, uma vitória do Sport fora 5,60, além também de várias partidas da Série A do Campeonato Brasileiro para você apostar na UP Sportsbet. Então não perca tempo, pega esse QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, para você, né, começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre a escalação para esse jogo de hoje contra o CRB, onde assim, vocês sabem que o Cruzeiro, no caso, fretou um voo, né, para ir para Maceió. A Raposa falou que é por causa do desgaste, né, por ter feito 2 jogos seguidos dentro de casa, mas todo mundo sabe que o Cruzeiro está com medo de ter aquele mesmo problema que teve no jogo da ida contra o CSA, que acabou tendo algum problema, nós não sabemos o que foi, mas os jogadores do Cruzeiro passaram mal, né, o Cruzeiro quase perdeu ali vários titulares para essa partida, enfim, não estava querendo correr esse risco, só viajou hoje de manhã para a capital de Alagoas, e assim, no caso vai enfrentar aí a equipe do CRB às 8h30. Uma pena ter ocorrido esse episódio, até porque a relação entre CSA e CRB com o Cruzeiro não é boa por conta da rivalidade nesses últimos 2 anos e meio, né? Mas enfim, um jogo aí importante para a sequência da temporada, e o Cruzeiro foi com o time, uma escalação assim, que é próxima daquela que nós estamos acostumados, mas sem o Jajá, o Edu e outros titulares que vão ficar de fora, né, dessa lista de relacionados para o jogo de hoje. A notícia boa é que o Neto Moura volta aí de suspensão, vai voltar aí a ser titular, e ainda tem os jogadores que estavam pendurados, que é o Zé Ivaldo e o Matheus Bidu, não viajaram porque assim, o Cruzeiro tem tantos pendurados, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas se não me engano era o Zé Ivaldo, o Matheus Bidu, o Eduardo Brock, o Jajá, o Edu e o Rafael Cabral. Pensa se esses 5 levam cartão amarelo e não enfrenta o Vasco, seria praticamente um time, meio time desfalcado, né? Então o Pezzolano foi bem pé no chão aí, não relacionou o Edu, o Jajá, o Zé Ivaldo e o Matheus Bidu, que poderiam levar cartão e ficar fora desse compromisso contra o Vasco da Gama. E uma coisa que eu gostei bastante da janela do Cruzeiro foi se reforçar em posições primordiais, né? Porque no Cruzeiro, mesmo com esses jogadores não relacionados, o time titular tá bem interessante. Só lembrando que o Pedro Castro e o Rômulo foram também escolhidos para serem relacionados. O Rômulo até mesmo pensei que ele tinha aposentado, né? Nada disso. Voltou aí a ser relacionado novamente. Além deles, o Kaique, lateral esquerdo, que teve seu contrato prorrogado, trouxe aqui para vocês na quinta até 2024. E o zagueiro Luiz Felipe ganharam chances entre os atletas que viajaram para Maceió. E com o tropeço do Londrina ontem, com o empate 1-1 com a Tombense, o Cruzeiro pode assegurar matematicamente o acesso no jogo que vem contra o Vasco, caso vença hoje o CRB e na quarta-feira a equipe do Vasco da Gama. Sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro, de acordo com o Globoesporte.com, terá Rafael Cabral no gol, lateral direita o Giovanni Jesus, a zaga Lucas Oliveira e Eduardo Brock, tendo ali na esquerda, no caso, o Marquinhos Cipriano fazendo a sua estreia, e na direita, tendo ali também, no caso, o Wesley Gasolina, ou seja, a novidade, o Giovanni Jesus jogando nessa linha de zagueiros entre o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. Dupla de volantes, o Neto Moura e também ali, no caso, o Daniel Júnior, além lá na frente, o Bruno Rodrigues e também o Luvanor. Neto Moura, Felipe Machado, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e Luvanor. Acho um ataque bem interessante. Talvez eu tiraria o Luvanor e colocava o Rafa Silva
mas é bom ter ele para ter um cara ali de mais presença, né, dentro da área. Vamos ver se vai ter, por exemplo, o Cruzeiro jogando com o Daniel Júnior mais centralizado ou pelas beiradas. Eu prefiro mais pelas beiradas, tá? Por exemplo, deixando o Neto Moura e o Felipe Machado na criatividade, deixando assim o Luvanor centralizado, o Bruno Rodrigues na esquerda e o Daniel Júnior meio que fazendo um papel de ponta direita, caindo pelo meio para receber as bolas ali, né? Principalmente quando o Neto Moura, o Felipe Machado não tiver muitas opções. Mas eu achei um time bem interessante. Não acho que é um time, nossa, o Cruzeiro tá levando um time desfalcado, um time alternativo para enfrentar o CRB. Nada disso. Você vê que vários titulares aí seguem no time, né? Rafael Cabral, Felipe Machado, Neto Moura, o Wesley Gasolina, o Daniel Júnior, Bruno Rodrigues. Então um time aí bem forte para vencer o CRB. E eu tô confiante, vai, numa vitória hoje. Eu acho que o Cruzeiro hoje ou vence por 1-0, gol ali do Bruno Rodrigues ou do Luvanor, ou empata em 0-0 mesmo. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quanto que você acha que vai ficar essa partida de hoje? Lembrando que o CRB vive um bom momento no campeonato, no caso está na 8ª colocação. Dos últimos 15 jogos que fez dentro de casa, perdeu apenas um até aqui na Série B e empatou outros 7, né? Então é uma equipe que empata bastante dentro de casa. E o Cruzeiro não tem um bom retrospecto jogando contra a equipe mandante como visitante, né? Então acho que o empate hoje não ficaria ruim, pelo que foi também a rodada, né? Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu palpite para esse jogo, porque quem acertar, eu vou mandar um salve no vídeo de amanhã cedo, que eu vou postar aqui no canal. Então deixa aqui seu nome, a sua cidade e o seu palpite para esse jogo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre duas situações interessantes de dois atletas que não devem permanecer na Raposa, pelo menos o que foi informado já na manhã desse sábado. Além disso, o que o Pedro Martins falou sobre permanências de atletas para a entrevista ao site O Tempo. Quero comentar aqui com vocês, fazer uma mescla, né, sobre esse giro de informações. Primeiro, confirmado pelo Samuel Venâncio, no caso, nessa última sexta-feira, que o Wagner Leonardo não vai continuar no Cruzeiro para o ano que vem. Até fiquei surpreso dessas decisões sendo tomadas com uma precipitação, né? Assim, eu acho que é o mais profissional, então eu não vejo o Cruzeiro uma SAF, um clube muito bem administrado, soltando essa informação para rachar o elenco. Nossa, o Wagner Leonardo não vai ficar, hein? Então você não vai jogar não. Não acho que seja isso, eu acho muito mais profissional. Você já falar pro cara, né? Ah, não. Ano que vem nós não temos a pretensão de comprar você do Santos, não deve ficar pro ano que vem, tá? E aí sim, procurar um novo time para a próxima temporada, vai ficar com ele até o final, o dia 5 de novembro, contra o jogo contra o CSA, e depois vai voltar pro Santos para arrumar um novo time. Eu acho isso muito mais profissional, porém tem jogador que, se receber uma informação dessa, vai pensar que o clube está sendo amador ou tirando ele, ou algo nesse sentido. Mas eu vejo que pro Cruzeiro ter soltado isso tão antes, né, de acabar o campeonato, já é claramente pensando, né, na equipe para 2023. O Wagner Leonardo, que eu vi muita gente falando, não, jogador muito ruim, tchau, não vai fazer falta. Parece loucura, mas para mim o Wagner Leonardo e o Lucas Oliveira, se os dois jogassem com frequência, eu não ficaria surpreso dos dois terem uma qualidade muito próxima, tá? Muito parecida mesmo. Você pode lembrar que quando o Lucas Oliveira chegou aqui no Cruzeiro, era um cara que já tinha experiência na Série A, na Série B, igual o Wagner Leonardo, até a idade deles são iguais. Só que é um jogador que foi sendo lapidado pelo Pesolano, né? Virou realmente um jogador assim que tá jogando demais, o Lucas Oliveira. E o Wagner Leonardo teve problemas de lesão e não soube aproveitar as chances que teve, né? Igual na estreia contra o Bahia, ele foi expulso. Aquilo lá não pegou muito bem, ele jogou apenas 6 jogos no ano, fez um gol contra o Vila Nova. Mas é um jogador que eu acho bom, só não teve a oportunidade de ter uma longa sequência aqui no time do Pesolano, porque senão eu tenho certeza que ele teria condições para ser o titular do clube, ainda mais nesse esquema de 3 zagueiros. E assim, o Santos tem contrato com ele até final do ano que vem, vai decidir assim qual que vai ser o futuro do zagueiro. Além dele, né, o Matheus Bidu, que foi informado também pelo Nicola nessa manhã que o Cruzeiro não tem interesse de comprá-lo junto ao Guarani. No caso eu não ficaria surpreso do Cruzeiro não ter interesse de comprar, porque é um valor alto. 6 milhões e 200 mil reais por apenas 60% de um jogador que já tem seus 23 anos de idade. Então é de se pensar mesmo se compensa ou não comprar o jogador. Porém, eu assim, não acho que o Ronaldo aceitaria um empréstimo junto ao Guarani de um jogador que, igual, esse ano foi perfeito as finanças do clube, né? Entrou receita de tudo qualquer lado, de bilheteria, até a venda ali do Vitor Roque, que não caiu ainda porque o Cruzeiro não aceitou o valor, né? Mas assim, venda de todos os lados, direito de transmissão, patrocinadores. E assim, o Ronaldo aceitar um empréstimo com esse valor definido e não ter condições de comprar, mesmo depois de uma temporada perfeita do jogador sendo titular, eu ficaria muito surpreso, tá? Vamos esperar, porque eu acho sim que o Cruzeiro deve comprar o Matheus Bidu. Acho 6 milhões de reais um valor justo, e quem sabe não seria 6 milhões à vista, tá? Às vezes ele aceitaria, sei lá, 3 milhões agora e, sei lá, uma parcela a cada 3 meses no ano que vem. Acho que é totalmente viável dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje.
Então vamos esperar se ele vai permanecer na Toca da Raposa ou não, porque é um jogador que vinha sendo titular, né, do Pesolano, igual eu falei para vocês, nessa atual temporada, 35 partidas, 3 gols marcados e 3 assistências do Matheus Bidu, lateral esquerdo que foi especulado no Corinthians, mas que ainda não tem nenhuma confirmação de interesse por parte da equipe corintiana. E outros assuntos que foi tocado nessa entrevista do Pedro Martins ao Tempo foi em relação ao Jajá e o Zé Ivaldo. Aí são dois jogadores que, se fosse igual no caso do Bidu, seria mais complicado realmente a permanência, porque eles não têm um valor definido para compra. O Cruzeiro teria que negociar com o Atlético Paranaense. Eu acho que o Jajá seria viável para o Cruzeiro comprar. O Atlético Paranaense não tem interesse de ficar com o jogador, porque ele não foi aproveitado nos últimos anos, não acho que vai ser agora. Então dava para negociar. Já o Zé Ivaldo eu não vejo saindo negócio por menos do que 8, 9, 10 milhões de reais, chutando muito baixo mesmo, tá? Porque eu acho que ele vai voltar para o Atlético, vai seguir sendo titular por lá, porque é um zagueiro muito bom. E que sorte que nós tivemos dele ser emprestado para o Cruzeiro desse ano, tá? Fiquei muito surpreso. Ele foi titular no time ano passado, que foi campeão da Sul-Americana e vice da Copa do Brasil. E do nada ele foi emprestado para o Cruzeiro na Série B, sendo que ele tinha começado o estadual pelo Atlético sendo titular. Então, só dele já ter jogado essa Série B aqui, já fico muito feliz, né? E vamos ver se ele vai ser comprado ou não, qual que são os valores. O Atlético que deve pedir uma pedida muito alta, ainda mais pelo combo aí dos dois atletas. Lembrando que o empréstimo deles é até o final desse ano, diferente do Pablo Siles, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Enfim, no caso, sobre essas falas, né, do Pedro Martins, sobre as permanências dos jogadores, eu tirei uma aqui que eu achei interessante, que ele falou o seguinte, abre aspas: o clube está cada vez mais se preparando e organizando para, caso exista a vontade de ficar com um determinado atleta, acionar a cláusula de renovação, antecipar cenários e conversar. Diversos casos foram antecipados, como por exemplo o próprio Rafael Cabral, Lucas Oliveira e o Neto Moura. Nós antecipamos uma situação. Todos os outros atletas dependem de contextos de negociação, de como vai ser o planejamento do clube, de como vai funcionar, fecha aspas. Então assim, né, entrevista ao Super FC, da Rádio Super, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Sobre o Matheus Bidu e o Wagner Leonardo, dois jogadores que podem estar então de saída do Cruzeiro, além também da situação bem definida do Jajá e do Zé Ivaldo. Você acha que compensa o Cruzeiro pagar um valor mais alto e ficar com esses três jogadores, igual o Bidu, o Jajá e o Zé Ivaldo, que vem sendo titular, ou não? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a bater essa meta de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. Aqui na tela final vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Uma que eu postei ontem para vocês, falando sobre o Thiago Neves, falando ali sobre o Cruzeiro, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E esse outro aqui também sobre notícias do mercado da bola. E o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!